Graça e paz, irmãos. Vamos estar lendo o Salmo 116, o que nos diz o verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Irmãos e irmãs, estamos passando por momentos tão difíceis, momentos que às vezes nos falta palavras para encontrar conforto. E nesse texto que nós lemos diz, laços de morte me cercaram. Então, quantas coisas vêm nos acontecendo que nos entristece o coração, e nós lamentamos tantas coisas, estamos vivendo momentos de lamentos. Então, meus irmãos, este momento nós separamos momento de culto, nós aqui na igreja neste momento, e você aí na sua casa, que você possa colocar o seu lamento, a sua dor, a sua tristeza. Nós vamos estar orando, clamando a Deus neste momento em nosso favor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, nós nos encontramos na Tua presença, Senhor. Ó Pai amado, passamos por momentos tão difíceis, momentos de dores, momentos de luto. Ó Senhor, quantas coisas vêm acontecendo, ó Pai. Por isso nos lamentamos neste momento. A nossa dor, o nosso lamento nesta hora, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus amado, que nos protege, que nos guarda, que está sempre conosco, Senhor. Por isso, Jesus, nós lamentamos nesta hora, pedimos por socorro, Senhor, venha até nós, em cada irmão, em cada lar neste momento, Senhor, vá de encontro a cada necessidade, a cada lamento, a cada dor. Nós te pedimos porque sabemos que temos um Deus fiel, um Deus que cuida de nós.
Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. E nosso Deus é um Deus misericordioso, né, irmãos? Por isso que neste mesmo salmo, ele faz essa proclamação para nós. No Salmo 116, versículo 5, leiamos o que nos diz a palavra do Senhor. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Amém. Louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Passamos por momentos difíceis, momentos de dores, de luto, de lamento, mas temos esse Deus que caminha conosco e que esse nosso Deus é misericordioso. Amém? E Deus abençoe a todos nós. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Celebrai com júbilo, Senhor, vós todos
os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Nós temos muitas situações difíceis, tristes acontecendo, mas é lógico que isso não apaga as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Deus tem feito muito e nós devemos agradecer a Ele. Uma das formas que nós temos de agradecer a Deus é prestando louvor e entregando o nosso dízimo, nossa oferta. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a nesse momento cantar junto conosco o hino de número 338, Contas Muitas Bênçãos. E se você tiver possibilidade de fazer a sua transferência do dízimo, da sua oferta nessa noite, você vai encontrar os dados bancários aqui no nosso comentário desse vídeo. Vamos cantar? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas todo vão, lembras muitas bênçãos, dize-as de uma vez, pois era surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, pois era surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, pois era surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros cheios de ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, pois era surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate logo breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio corrigindo o mal, há de assegurar-te galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, pois era surpreso quanto Deus já fez. Amém. No culto de hoje nós vamos conversar sobre o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os versículos, a partir do versículo 35 até Mateus 10, 8. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades.
Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos eram estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem traiu a Jesus. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tome o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Esse texto da palavra do Senhor é a continuidade de uma série de curas e maravilhas, milagres que Jesus fez e que nós refletimos no nosso encontro com Jesus do dia 12 de junho. Se você ainda não viu essa meditação, essa reflexão, procure na playlist dos encontros com Jesus ouça atentamente o que ele fala sobre quando Jesus levantou a filha de Jairo, curou 2 cegos e ainda libertou um endemoniado. Essa é a sequência do texto. Depois de tantos milagres, de tantas curas, libertação que Jesus executa, ele olha para o povo e olha para os discípulos e diz: esse povo parece ovelha que não tem pastor. Eles estão perdidos, estão exaustos, estão aflitos. Nós precisamos de mais trabalhadores nessa seara. E aí é o momento então que ele chama os 12 e dá para eles autoridade para que eles curem, para que eles expulsem demônios, para que eles deem continuidade na missão de Jesus. É sobre esse texto que nós vamos conversar um pouquinho e pensar por quê, né? E o que Jesus faz para atender essas pessoas que estão como ovelhas sem pastor. Em primeiro lugar, Jesus constata que as pessoas estão como ovelhas sem pastor porque elas estão muito exaustas, muito aflitas, elas estão angustiadas. Ele percebe que em todos os lugares por onde ele passa, tem gente com fome e vão atrás dele porque ele multiplica pães e peixes. Tem gente doente e ele chega num lugar para curar uma pessoa e antes mesmo que ele possa sair daquele lugar, já vem outro com outra pessoa enferma, já vem um outro com um endemoniado e as pessoas estão procurando ele assim ansiosamente por cura, por libertação, por comida, por necessidades inúmeras que as pessoas têm. Então Jesus percebe que as pessoas estão muito cansadas, estão muito sofridas, e aí ele constata e diz: elas estão como ovelhas que não têm pastor. Jesus então diz para os seus discípulos, versículo 37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus está comparando a missão dele com uma grande colheita. Para que a colheita aconteça, é preciso muito trabalho. Tem que ter alguém para arar a terra, tem que ter alguém para preparar toda essa terra, tem que ter alguém para escolher boas sementes. Não se planta qualquer coisa, não se planta qualquer semente, nem de qualquer jeito. Precisa preparar, há todo um preparo. Depois
que se planta, é preciso cuidar dessa plantação, é preciso saber a quantidade certa de água que ela precisa, né? É preciso proteger a plantação dos bichos. Então tem uma série de coisas até que se chegue na colheita. E depois da colheita, ainda tem o que é que você vai fazer com o fruto da terra, né? Tem colheita que é preciso deixar no sol para secar. Tem colheita que é preciso triturar, tem colheita que é preciso só ensacar, mas tem que ter todo um processo para guardar essa colheita até que ela seja vendida. Enfim, antes, durante e depois da colheita, há muito trabalho a ser feito. Agora, quem é que vai fazer esse trabalho da colheita com relação à missão? A missão da salvação, ela é uma missão que exige muito trabalho, antes, durante e depois da colheita. Quem vai fazer esse trabalho? Logo que Jesus diz isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, o texto do Evangelho de Mateus coloca na sequência Jesus chamando os 12 discípulos. E ele chama esses 12 e dá autoridade para eles. O texto dá para nós a sensação de que Jesus encontrou uma solução. É lógico que Jesus poderia fazer tudo sozinho. Ele é Deus, ele conseguiria fazer, né? Não lhe falta poder para fazer tudo sozinho. Mas ele escolheu estar em unidade com outros 12 homens que iriam dar continuidade ao trabalho dele. O trabalho na igreja nunca é um trabalho isolado, nunca é um trabalho sozinho, nunca é o trabalho de uma persona, é sempre um trabalho de um grupo, é sempre um trabalho de um corpo. A missão ela é executada sempre em conjunto. E Jesus já havia mostrado isso, chamando aqueles 12 homens e dando para eles a autoridade de fazer o mesmo que ele fazia. E ele dá então a referência, olha, é assim, né? Do jeito que eu faço, faça você também. Ele dá autoridade para que esses homens expulsem demônios, curem enfermos, mas ele diz, e ele dá uma orientação bastante interessante quando ele fala assim, de preferência, enquanto vocês estiverem indo fazendo a missão, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo literalmente, olha, primeiro eu vim para os judeus, então de preferência procurem os judeus. Não é para pegar o caminho da terra dos gentios, foi isso que ele disse para os 12 discípulos. Agora, de que forma nós podemos entender esse texto hoje? Em primeiro lugar, hoje nós vemos muitas, mas muitas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Especialmente no tempo que a gente está vivendo, é um tempo de muita angústia, de muito sofrimento, as pessoas estão muito aflitas, estão cansadas. Não necessariamente o cansaço físico, é um cansaço emocional, é um cansaço espiritual muitas vezes, porque nem todo mundo tem o mesmo privilégio, a mesma oportunidade que nós temos de conhecer aquele Deus que nos refaz, né? Que restaura sobre nós o ânimo. As pessoas estão aflitas, estão exaustas e é preciso anunciar a palavra de salvação para essas pessoas. É preciso anunciar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Mas quem é que vai fazer isso? A seara é grande, tem muita coisa para ser feita. Quem é que vai fazer? Nós não temos mais Pedro, Tiago, Felipe, mas existem muitos Pedros, Tiagos e Filipes por aí. Assim como Jesus chamou os 12 para fazerem parte da grande seara, que é a missão da igreja, Ele chama a cada um de nós hoje para darmos continuidade à missão. A missão de anunciar as boas novas, a missão de anunciar salvação,
a missão de anunciar cura, a missão de levar, né, bem-estar à vida das pessoas, de promover os seres humanos. Nós somos chamados para fazer isso. Mas onde é que eu e você nos encaixamos nessa obra? As ovelhas perdidas da casa de Israel são interpretadas hoje como as pessoas que conheceram a Cristo e estão fora do seu caminho. Essas pessoas precisam ser alvo da minha e da sua oração e ação, mas não só elas. Hoje há muitas, mas muitas pessoas se sentindo como ovelhas sem pastor. Há muitas pessoas aflitas, há muitas pessoas angustiadas, e nós conhecemos as boas novas de salvação. Nós conhecemos a boa notícia de salvação. Nós conhecemos a palavra de esperança, nós conhecemos a palavra da fé. Nós temos alimento para a alma para revigorar qualquer pessoa. E está nas minhas e nas suas mãos a capacidade de fazer com que as pessoas se sintam mais acolhidas e amparadas. Mas nós precisamos agir. Então, hoje nós somos chamados a pastorear ovelhas que estão perdidas, exaustas, aflitas, porque ainda não conhecem o bom pastor. E isso não é tarefa só de pastores e pastoras. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Sabe o que significa isso? Que todos nós que já conhecemos a Cristo somos responsáveis por pastorear alguém. Eu quero convidar você, que certamente conhece alguém que está como uma ovelha sem pastor, alguém que está exausto, aflito, desamparado, desanimado, né? Alguém que está assim bem triste com tudo que está acontecendo, que está sofrendo demais. Quero convidar você a pensar nessa pessoa hoje e se comprometer com Deus, não é comigo nem com a igreja, se comprometer com Deus, de que você vai pastoreá-la, você vai procurar essa pessoa e você vai ajudá-la a encontrar o bom caminho, que você vai levar para ela uma palavra de esperança. Talvez você pense, mas é muito pouco, né? Mandar um versículo só para a pessoa, um versículo de esperança, mas é tão pouco. Talvez seja tudo que a pessoa precisa ouvir, uma palavra de esperança. Promova palavras de esperança para que as ovelhas perdidas da casa de Israel sintam-se como ovelhas bem pastoreadas pelo bom pastor, que é Cristo. Que nós possamos levar as boas novas de salvação a toda e qualquer criatura. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós colocamos, Pai, diante de Ti amigos, amigas, parentes, talvez pessoas, Senhor, que já foram da nossa igreja, outras, Senhor, que talvez nunca tenham aceitado o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós queremos colocar essas pessoas nas Tuas mãos, porque hoje nós queremos nos comprometer em pastorear a vida dessas pessoas. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, nos dê amor ao próximo, para cuidarmos dessas pessoas como o Senhor cuidaria de cada uma delas. Pedimos, Deus, que em nome e por amor de Jesus Cristo, o Senhor também nos dê autoridade para falarmos com essas pessoas, ó Deus, sobre a Tua palavra e levarmos uma palavra de esperança que realmente fale profundo ao coração de cada uma delas. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos, fala conosco primeiro, para que possamos falar com os nossos amigos aquilo que realmente cremos, aquilo que realmente experimentamos contigo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que caminha conosco, Deus que nos pastoreia e que nos agracia,
esteja conosco hoje e sempre, nos fortalecendo, nos consolando, nos agraciando. Amém e amém. Deus os abençoe. A gente conviveu bem com a construção da igreja, que estava em plena atividade, a construção. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Venho também aqui me solidarizar com todos nesse momento de dor, nesse momento de perda de muitas pessoas queridas. De maneira especial, quero aqui deixar a minha gratidão pela vida do irmão Nelson Rico, seu testemunho, não é? Tive o privilégio de caminhar com ele, com a irmã Áurea, de pastorear esta família e saber, né, ver um pouco do zelo que esse irmão sempre teve pela palavra de Deus e o compromisso também com a igreja e com a obra do Senhor. E louvo a Deus pela certeza de que o irmão Nelson deixou um legado de fé para os seus familiares e para todos os que o conheceram. Oro para que Deus continue cuidando da irmã Áurea, fortalecendo a sua vida, a sua família e também sobre toda a igreja, que Deus traga o consolo, o conforto diante das perdas, não é, que a igreja, eu sei que a igreja sofreu nesse período de pandemia, que Deus abençoe. E dizer para vocês que mesmo estando longe, nós estamos juntos e orando por vocês para que Deus console, conforte. E quero deixar uma palavra de Deus que está lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, da irmã Áurea de maneira especial, as famílias enlutadas, e lembre-se que Deus é o nosso consolo, a nossa esperança está no Senhor. Deus te abençoe.